E aí pessoal, aqui é o Igor novamente, estamos começando o nosso módulo de funções inorgânicas, que agora a gente vai começar a falar sobre o quê? Sobre os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nessa primeira aula, nós vamos estar falando sobre os ácidos, mais especificamente sobre os ácidos segundo a definição de Arrhenius, que é a definição clássica, a mais simples. Futuramente, a gente vai ver que existem ainda outras duas possibilidades. Por enquanto, fiquem comigo que a gente vai entender boa parte do básico de como ele funciona. Já Igor, mas o que é que eu preciso saber sobre os ácidos? Basicamente, 4 coisas. Você precisa saber da definição do que é um ácido. Você vai precisar também saber do que? De como dar nome aos ácidos. E por fim, você vai ter que ser capaz de falar sobre o caráter dos ácidos. Mas Igor, você não falou 4? Pois é. É que a outra coisa que a gente vai estar vendo são alguns usos que a gente dá para os ácidos. Eu vou falar um pouco melhor sobre eles na medida em que a gente for exemplificando, tudo bem? Mas só para vocês já terem um pouco de noção, uma série de baterias funcionam com ácido. Aquele gostinho mágico da Coca-Cola, ácido fosfórico. Aquele gostinho bacana que você tem em alguns frangos ou peixes, aquela coisinha bacana que você aperta um limão em cima de um peixe, o que é? É ácido. Ácido, gente, faz com que a comida brilhe. Não no sentido visual, mas sim no sentido gustativo. Ele dá uma acendida muito bacana no gosto. Então, sem mais, vamos nessa? Segundo a definição de Arrhenius, que é a clássica, um ácido é definido basicamente como sendo alguém que, na presença de água, libera H+, e fica negativo. Igor, quem danado é esse A na tabela periódica? Ninguém. Isso é só ilustrativo para dizer que é de um pedaço ácido, por isso A. Um outro modo que você pode estar vendo isso daqui é que o HA, junto com a água, vai formar o H3O+, mais o A-. Os dois são igualmente corretos. A diferença é o quê? É que aqui, no de baixo, a gente pode ver que a água entrou como reagente. E esse H+, virou o H3O+. Se a gente pensar, H3O+, é só colocar um H+, no H2O. Tudo bem? Como que a gente faz então para dar os nomes aos ácidos, Igor? O negócio é simples, pessoal. Basicamente a gente vai ter que fazer algumas perguntinhas. A primeira é, tem oxigênio ou não tem oxigênio? Se não tiver oxigênio, então, sem oxigênio, basicamente a gente vai pegar o nome do nosso elemento e acrescentar o final hídrico. Caso ele tenha oxigênio, a gente vai ter que fazer uma outra coisinha. E eu sei, pessoal, parece meio sem sentido, mas já já a gente vai ver os exemplos, vai ficar joinha. Se for nesse caso, a gente vai ter que ver o NOx. E uma vez que a gente tenha visto o NOx, aí a gente vai ter que dar uma olhada na terminação. E os NOx, eles vão em pares. Eles podem ser mais 1 e mais 2, ou mais 3 mais 4, ou mais 5 e mais 6, ou mais 7, não pode ser mais 8, porque mais 8 ele perderia 8 elétrons, que seria o que um gás nobre faz. Não é exatamente o que vai estar acontecendo. Tudo bem? E bom, quem está vindo aqui, 1, 2 baixinho, é meio preguiçoso, né? Então a gente acaba aqui com oso. Então temos 2 osos. E quem está lá em cima é enérgico, né? Aí a gente acaba com ico. Mas calma, se tem diferença aqui do mais 1 e 2 para o 3 e 4, e os dois são oso, como que a gente diferencia? É que ele é muito baixo, então ele vai ser hipooso. E do 5 e 6 para o 7, a gente também vai ter uma diferenciação, que a gente vai colocar um pé. E todo mundo vai ter o quê? O A aqui no meio. Sem mais, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Nós temos aqui o HCl. Beleza. O HCl é o quê? Ele tem oxigênio? Não. Então o que é que acontece? Ele vai ser o ácido, se não tem oxigênio, hídrico. Ou seja, ele é o ácido clorídrico. Tudo bem? Vou colocar numa fonte um pouquinho diferente. Pronto, temos aqui o ácido clorídrico. E quem seria o HBr? Tem oxigênio? Não. Então a gente sabe que acaba em hídrico. Então ele seria o ácido, Br é o bromo, bromídrico. E o H2S? Tem oxigênio? Não. Então também vai acabar em hídrico. Ele é o ácido enxofídrico? Não.
O enxofre tem um nomezinho especial, que é de sulfuro. Ele vai ser o sulfídrico. Tudo bem, pessoal? Na sequência, a gente tem aqui H2SO4. Tem oxigênio? Tem. Se tem oxigênio, então a gente tem que calcular o NOx. Vamos lá. NOx do hidrogênio, mais 1. NOx do oxigênio, menos 2. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. E o do enxofre que a gente quer descobrir? X. Como só tem um X, isso tudo tem que ser igual à carga, que é 0. Então, para 2 chegar em 8, para poder compensar, está faltando quanto? 6. Então, X é mais 6. 6 acabou aqui, ele é ico. Então, esse aqui vai ser o ácido sulfúrico. Coloca aqui de novo numa outra coisinha para ficar mais fácil da gente visualizar. Beleza. Temos aqui o HNO3. Vamos dar uma olhada então. O oxigênio, menos 2. O hidrogênio, mais 1. A gente vai ter o quê? Aqui é mais 1. Aqui é menos 6. O nitrogênio é X. Então, quanto que está faltando para a gente chegar de 1 em 6? 5. Bom, 5, pelo que a gente está vendo aqui, ele vai ser ico. Então, esse daqui vai ser quem? Vai ser o ácido N-nitrogênio nítrico. De boa? Vamos para mais uma rodada. Nós temos aqui hidrogênio, tem NOx, mais 1. Temos aqui oxigênio com NOx, menos 2. E a gente precisa saber o NOx do bromo, porque ele tem oxigênio. Então, só temos um hidrogênio, NOx mais 1. Um bromo, X. 4 oxigênios, menos 2 vezes 4, menos 8. Tudo isso vai ser igual à carga, que é 0. Então, está faltando quanto, gente? Para a gente sair aqui de 1 para o 8, está faltando 7. Então, nosso X vai ser igual a mais 7. Mais 7, pelo que a gente está vendo aqui, vai ser per ico. É muito alto. Então, isso aqui seria quem? Seria o ácido per, isso é o bromo, e ele é o que? Ico. Ácido perbrômico. Tudo bem? Vou mudar de novo aqui a cor. Beleza. Temos mais um aqui, que é o HClO. Tem oxigênio. Então, vamos lá. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, cloro X. Então, só temos um hidrogênio mais 1. Um cloro mais X. Um oxigênio menos 2. Tudo isso igual a carga, que é 0. Então, está faltando quanto para sair de 1 para 2? Está faltando mais 1. Então, esse aqui ele é bem baixo, né? Ele seria oso, mas ele é mais baixo do que oso. Então, ele é o hipooso. Sabendo disso, então, a gente pode dizer que esse ácido vai ser o ácido hipocloro. Então, cloroso. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos o H2SO3. Então, temos aqui o H mais 1, o oxigênio, menos 2. Então, a gente vai ter aqui mais 2, aqui, menos 6. E o enxofre X só fica mais X. Isso tudo vai dar igual a carga, que é 0. Então, está faltando quanto para sair de 2 para 6? Faltando mais 4. Então, 4, a gente vai ficar com oso. Então, esse aqui seria quem, pessoal? Esse aqui seria o ácido sulfuroso. Tudo bem? Então, nomenclatura não é complicada, embora tenha algumas exceções, como este cidadão que a gente deixou aqui. Se a gente for calcular, a gente vai encontrar mais 1 do hidrogênio, menos 2 do oxigênio. Então, a gente vai ter aqui mais 2, aqui a gente tem menos 6. Então, esse NOx daqui seria mais 4. Por mais 4, ele deveria ser oso, mas ele é uma das nossas únicas exceções. Esse aqui vai ser o ácido carbônico. Por que a gente sabe que ele tem esse nome? Basicamente, pessoal, ele veio do CO2 e você juntou nele uma água. Então, a gente vai ter H2O. O que a gente vai ter no final, então? 2 hidrogênios, 1 carbono, 3 oxigênios. Por isso que ele é chamado de ácido carbônico. Tranquilo? Então, pouquíssimas exceções, pessoal. Essa regra está tranquila. E como que a gente faz para determinar o caráter? Por caráter, pessoal, a gente está querendo dizer se ele é um ácido forte, se ele é um ácido fraco ou se ele é um ácido moderado. Para isso também é simples. Caso ele não tenha oxigênio, a gente só faz uma pergunta. Se ele é da 7A, ou seja, da penúltima coluna, a família 17. Por quê, pessoal? Porque todo mundo, exceto o flúor da 7A, vai fazer um ácido forte. E se for o flúor, ele vai ser um ácido moderado. E se for o resto? Bom, o resto vai ser fraco. E se tiver oxigênio, Igor? Bom,
Aí a gente vai ter que fazer uma outra coisa. A gente vai perguntar sobre a diferença entre o número de oxigênios e de hidrogênios. E basicamente, pense no seguinte, aqui a gente vai ter uma bolinha com o valor 1. Aqui a gente vai ter então os valores acima de 1 e os valores abaixo de 1. Acima de 1, a gente vai dizer que ele é forte. Igual a 1, a gente vai dizer que ele é moderado. E se for abaixo de 1, a gente vai dizer que ele é fraco. Então vamos aproveitar que a gente já tem aqui vários ácidos para correr rapidinho. Então, HCl. Bom, o cloro está na família 7A, ele é um halogênio. Então esse ácido daqui vai ser o quê? Forte. O HBr, o Br também está na 7A, então ele também é forte. O H2S, o enxofre, gente, dá para ver aqui que ele tem dois hidrogênios, ele está na 6A, então ele é fraco. H2SO4, o que é que a gente faz? O menos H. Então, a gente tem 4 oxigênios, tira 2 hidrogênios, dá 2. Isso está acima de 1, então ele é forte. O ácido carbônico, a gente tem 3 oxigênios e a gente tem 2 hidrogênios. Isso aqui dá 1, então ele vai ser considerado moderado. O ácido nítrico, nós temos 3 oxigênios e 1 hidrogênio, isso dá 2. Então esse aqui é considerado um ácido forte. O HBrO4, nós temos 4 oxigênios, 1 hidrogênio, então esse aqui dá 3. Esse aqui é um ácido forte. O HClO, nós temos 1 oxigênio, 1 hidrogênio, esse aqui então vai ser um ácido, deu 0, fraco. E nós temos aqui o sulfuroso, 3 oxigênios, 2 hidrogênios, dá 1. Então ele também vai ser um ácido o quê? Moderado. Então é isso, pessoal. Nomenclatura dos ácidos é simples assim, força dos ácidos também, simples assim. Não tem tanta coisa para a gente lembrar. E bem, sobre alguns usos. O ácido clorídrico ele é um ácido super comum, porque ele é um ácido muito forte. Ele é o ácido que está, inclusive, dentro do seu estômago. Outro ácido muito comum de se utilizar na indústria é o ácido sulfúrico. Ele é um dos ácidos mais comuns, na verdade, de uso industrial. Ele é utilizado para baterias, ele é utilizado para uma série de coisas. Inclusive, segundo algumas métricas, o desenvolvimento industrial de um país pode ser medido de acordo com o consumo de ácido sulfúrico dele, para vocês terem ideia da importância desse ácido. O ácido carbônico, pessoal, ele é o que é formado quando a gente junta CO2 e água. Então, quando a gente escuta falar que os oceanos estão ficando mais ácidos, é basicamente isso. Se aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera, esse gás carbônico entra na água, a água fica ácida. Não é bacana. É um efeito colateral a mais que a gente pode ver junto com o efeito estufa. Tudo bem? Além disso, ele costuma ser também utilizado, ele ocorre quando a gente vai estar fazendo refrigerante, porque a gente injeta gás carbônico para dar o gás da água. Quando a gente injeta gás carbônico em água, a gente faz um pouquinho de ácido carbônico. Mas não é esse o principal ácido dos refrigerantes, ele seria o ácido fosfórico. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Vai ficando por aqui uma listinha com as palavras-chave para vocês darem uma olhada no que é que está acontecendo. Caso vocês tenham dificuldade com alguma das palavras, voltem à aula e vejam ela. Idealmente, vocês vão conseguir explicar todas as que estão colocadas aí. Depois vocês vão ver que para revisar isso daí, vocês não gastam nem 2 minutos. E assim vai, pessoal. Então, tranquilos? Podem ir lá para as listinhas. Em breve, nós vamos estar voltando com as aulas sobre as bases. Até a próxima, pessoal!